Muito boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu estou passando por aqui na imensa satisfação para agradecer a Deus pela oportunidade, de estar vivo, ter acontecido tudo de acordo com o que Deus planejou, e eu fico muito grato de saber que outras pessoas estão no mesmo sentimento do que eu, agradecido pelas benevolências de Deus e por toda sorte de vitória que Deus tem gerado em nós, tem acarretado nas nossas vidas. Queridos irmãos e amados ouvintes, eu gostaria de deixar nessa noite para a nossa reflexão mais um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, ou seja, Marcos, no capítulo 11, do versículo 46 ao 52, que diz assim: Depois foram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele pudesse se calar, mas ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, parando, disse-lhe o que chamasse. E chamaram o cego e disse-lhe: tende bom ânimo, ele te chama. E ele lançando-se assim a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, aparentemente há umas contradições nesse texto, A cura do cego Bartimeu, ela está registrada em 3 evangelhos, chamado Evangelho Sinótico. Ele leva o tema Evangelho Sinótico porque é um evangelho que tem a mesma compatibilidade, a mesma visão, ou seja, a mesma citação, porém nunca da mesma forma, Ele é diferente nos registros. Mateus fala de 2 cegos e não apenas de um, em Mateus capítulo 20, versículo 30. Lucas, ele já fala que Jesus estava entrando em Jericó, em Lucas capítulo 18 e no versículo 35 ao 43, e não saindo de Jericó. Mas Marcos, meus irmãos, ele informa aqui no texto que acabamos de ler, de Lucas, de Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, aqui ele informa como contendo essa aparente contradição, E, em primeiro lugar, nem Marcos nem Lucas afirma que havia apenas um cego,
clamor, né? Que é um clamor que atraiu a atenção não só de Jesus, mas atraiu também a atenção de todos os que estavam em sua retaguarda, né? Tem muitas pessoas que nesse instante estão clamando o Senhor Jesus, pedindo por um milagre, pedindo por uma realização, mas tem uma multidão tentando impedir que esse milagre aconteça. Esse era o caso desse cego Bartimeu, né? E não há nenhuma contradição nesse relato, né? Eu falei aqui sobre contradição porque muitas pessoas entendem contraditório essas falas, porque nem Lucas, eles contam que Jesus restaurou a visão de somente um cego. Entretanto, nós não sabemos por que Marcos escreveu a respeito de Bartimeu e não disse nada em relação da pessoa do outro cego. Em segundo lugar, havia duas cidades em Jericó. No princípio do século, havia duas cidades de Jericó, que era Jericó Nova e que era também Jericó Velha, e quase toda arruinada. A Jericó Nova, a cidade, ela era uma cidade bonita, construída pelo rei Herodes. Logo ao sul da cidade velha, a cidade antiga ela estava toda arruinada, mas Herodes o Grande havia levantado essa nova Jericó, aonde ficava o seu palácio de inverno, né, que era uma bela cidade ornamentada, toda cheia de palmeira, jardins floridos, teatros, anfitriões, residências, piscinas para banho, né? Aparentemente, meus irmãos, o milagre aconteceu na divisa entre a cidade nova e a cidade velha. Então Jesus saía de uma e lá ia entrando na outra. E a última opinião, a cidade de Jericó, além de ser posta de fronte com alfândega, né, que registra Lucas no capítulo 19, no verso 2, também era a última oportunidade de ser abastecido de provisões local, né, que é onde havia reuniões de grupos pequenos que era organizado para viagens que se davam em conjunto. A grande multidão que seguia, porque era uma multidão numerosa que estava seguindo Jesus. Por onde Jesus passava, os milagres eram notórios. As pessoas viam o acontecer de Deus na terra por intermédio da pessoa bendita de Jesus. E as pessoas não queriam sair de perto dele, queriam estar sempre participando das grandezas do reino de Deus e também sendo participante dos milagres que Jesus realizava por onde quer que ele passava. E Jesus, ele sai então de Jericó rumo a Jerusalém. Aquele era um tempo de festa, era uma festa que todas as pessoas tinham
que está presente, né? Porque era uma festa da Páscoa. Hoje eu até falei dela. Páscoa significa passar por cima. Era onde o povo lembrava do grande livramento que Deus promoveu através do sangue que ungia os umbrais das portas e das janelas, que o anjo da morte não pôde impetrar na casa marcada, mas ele teve que passar por cima, dando livramento para o primogênito daquela família, né? E nós sabemos que essa festa, então, ela ganhou essa tamanha importância por causa desse episódio. A lei estabelecida que todo varão maior de 14 anos que vivesse dentro do raio de 25 metros quadrados estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Aqui não era um convite a participar, era todo mundo, era obrigatoriamente. Era uma lei, né? E Bartimeu, ele vivia em uma cidade que era condenada. Jericó foi a maior fortaleza que foi derrubada por Josué e também pelo seu exército na conquista da terra prometida. Eles queriam passar, mas Jericó estava na frente. Essa história registra em Josué capítulo 6 e no verso 20 a 21. Josué, ele fez o povo jurar e dizer que maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar ou que edificar a cidade de Jericó com a parede, né? E por edificação, essa obra, esse ato de querer levantar a cidade ia gerar para o varão uma perca. Porém, meus irmãos, os fundamentos ele custa maior e mais novo do que as portas, né, de Jericó. Porque Jericó ela tinha 5 características que fazia dela uma cidade peculiar. Em primeiro lugar, Jericó era uma cidade da maldição. Herodes o Grande construiu a cidade e adornou, mas isso não fez dela uma cidade bem-aventurada. E em segundo lugar, Jericó era uma cidade encontrada e chamada a cidade das palmeiras e dos sicômoros. Quando a brisa batia, meus irmãos, na copa das árvores das palmeiras, alvoroçavam as suas cabeleiras, espalhavam as suas fragrâncias e esparramava também os seus encantos. Em terceiro lugar, Jericó era uma cidade dos prazeres. Ali estava o palácio do inverno do rei, que era chamado Herodes. Ali ficava as fontes térmicas. E ali havia também milhares de sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém e que moravam na cidade de Jericó, que era uma cidade da divisão. Em quarto lugar, Jericó era uma cidade que ficava no lugar mais baixo do planeta. Era uma região onde estava situada a cidade de Jericó. Era o lugar mais baixo do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. Maior depressão da terra, meus irmãos. E em quinto lugar, Jericó é uma cidade que às margens dos
do Mar Morto. E o Mar Morto é um lugar onde havia uma grande salmoura, ou seja, saleira, porque nele não existia vida, por isso ele ganhou o nome de Mar Morto, né? Há 33% de água nesse mar e o resto de sal. Nada floresce à margem do grande lago de sal. Ali não tem vida porque o sal não deixa nascer nada. E a Bíblia então fala da luz nos olhos e do dinheiro no bolso que estava entregue às trevas e à miséria. Vivia à beira dessa estrada esse Bartimeu. Bartimeu não é o nome desse homem. Diz a tradição que Bar no hebraico significa filho e Timeu era o pai dele. Bartimeu não era o nome do cego. Estava falando aqui no texto que o cego era filho de Timeu. Quem que era o Timeu? O Timeu, meus irmãos, era um general que comandava a cidade de Betel. Quando as 10 tribos desceu para o norte na grande rebelião contra Roboão, na companhia de Jeroboão, no meio deles, após a morte de Jeroboão, foi levantado esse general que já tinha ganhado muitas batalhas para a cidade de Betel, e o seu nome era Timeu. No ano em que Roma invadiu a cidade de Jerusalém e atributou toda a nação, o Timeu ele não ficou satisfeito com a situação e ele levantou uma grande tribo revoltosa para se opor às condições que Roma estava exercendo. E foi nisso, meus irmãos, que César ficou sabendo que havia uma grande rebelião querendo desintegrar a maior força militar daquela época, que era o poder da Roma, que era a guarda pretoriana e que eram as feitorias dos romanos. E eles queriam saber quem que era o linha de frente dessa tribo revoltosa. Eles chegaram a eleger alguns que entregasse esse general revoltoso nas mãos de César, que iria ganhar posição, que iria ganhar honraria. E um certo dia, então, eles resolveram entregar Timeu. Eles falaram quem que era o revoltoso, que estava indo contra os atributos de Roma, contra as situações que Roma estava estipulando na cidade. E quando eles descobriram, eles mandaram chamar, e ele não quis ir. E mandou então, César Augusto mandou a guarda pretoriana buscar o Timeu. E o Timeu foi levado para a praça de Jerusalém. Porque é na praça, meus irmãos, que acontecem algumas execuções, principalmente no caso de revolta, principalmente no caso de rebelião, principalmente no caso de bruxaria, principalmente no caso de adultério, principalmente no caso de furto. Era
rigorosamente cobrado na praça. E eles levaram Timeu para a praça e amarraram Timeu numa cruz. Eles não pregaram, eles amarraram, porque eles tinham a intenção de negociar com ele diante de toda a nação. Eles quis tirar dele esse intuito de revolta, mas ele permaneceu fixo na opinião revoltosa contra as condições de Roma, principalmente na área dos atributos, porque os atributos eram muito caros, era tributo sólido, tinha que pagar tributo animale, atributo pessoal, atributo terreno. O que era esse atributo? O atributo sólido era pelo solo. Tudo que o solo fabricava gerava um atributo. Tinha que pagar para César Augusto. O atributo animal é cada cabeça de animal que tinha dentro daquele quadrado, era um atributo diferente. O atributo terreno era porque cada árvore dentro daquele terreno, cada planta tinha um atributo. O atributo pessoal é porque cada cabeça de pessoa que tinha na família era um tipo de atributo. E Timeu não aceitou isso. Timeu se revoltou e arrastou muitas pessoas que já estavam atacando os guardas de Roma, já estavam matando algum deles para servir de exemplo. Então pegaram Timeu e tentaram fazer ele mudar de opinião, mas como ele estava fixo, eles mataram Timeu então na praça pública. E diz os historiadores que o Bartimeu, que o povo conhece que era o filho de Timeu, estava presente na morte do pai. E para ele não virar também um revoltoso, eles furaram, deram vazalo nele. Era um costume que os reis tinham de dar vazalo nas pessoas. Se você for ver Adoni-Bezeque, lá no livro de Juízes, no capítulo 1, ou no 2, no 1 e no 2, ele vencia as nações, dava vazalo nos reis e cortava os polegares do pé e da mão, para a pessoa perder a destreza na batalha. Isso era um jeito de fazer com que as pessoas ficassem inteiramente na dependência daquele que furou, que deu vazalo. Porque quem dava o vazalo tinha que sustentar a pessoa pro resto da vida. E foi por causa disso que eles deram para Bartimeu uma capa. E para mendigar ali onde é que Bartimeu estava, tinha que pagar tributo. Mas Bartimeu era livre, porque ele tinha o brasão de Roma selado na capa. Meus irmãos, é isso que Satanás quer fazer. Satanás, ele quer dar vazalo no povo, para o povo ficar cego diante da situação caótica que está acontecendo no mundo afora. Satanás quer cegar. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 4:4 que os deuses deste século cegam o entendimento do incrédulo. Satanás quer cegar as pessoas, para as pessoas não entenderem o poder do Evangelho e o resplendor da glória de Deus. Mas nessa noite, Alamande Calabai, Deus está trazendo uma grande libertação. O colírio de Deus está descendo sobre vidas para libertar cada pessoa que se encontra englobada na cegueira. Deus está passando o colírio da graça, limpando as cataratas espiritual que está aprisionando a sua visão espiritual, para o mundo espiritual se ampliar na sua direção. Shine faço candarácia. Aleluias. Então eles deram vazar no Bartimeu para ele ficar na dependência de Roma. Bartimeu, meus irmãos, ele enxergou mais do que o sacerdote.
sacerdote, mais do que o escriba, mais do que os fariseus, né? Porque aquela última vez que Jesus passaria em Jericó, Jesus não ia passar mais lá. Era a última vez que Jesus subia em Jerusalém. Aquela era a última oportunidade que aquele homem estava tendo. Não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma última oportunidade. Talvez essa seja a última oportunidade que você está tendo ouvindo esta palavra. As oportunidades vêm e vão. Se não agarrarmos a ela, nós perderemos ela para sempre, meus irmãos. Meus irmãos, a cegueira de Bartimeu foi curada. E ele ficou enxergando mais do que os escribas, mais do que os sacerdotes, mais do que os fariseus. Estes tinham os olhos, mas eles não tinham discernimento. Bartimeu era cego, mas ele enxergava com os olhos da alma. Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi. Irmãos, isso aqui tem uma outra fala na tradição judaica. Porque todos sabem que Jerusalém não era morada de judeu, de hebreu. Jerusalém era morada de jebuseus. A cidade de Jerusalém chamava-se cidade dos jebus. Antes de Davi colocar o trono do grande rei lá dentro, né? E a palavra de Deus nos fala que Davi ele entrou na cidade de Jerusalém pelos arquitetos da cidade. E quando ele entra, meus irmãos, eles mataram geral os jebuseus. Eles exterminaram os jebuseus para tomar posse do local. Não foi poupado nem criança, nem aleijado, nem cego, nem manco, ninguém. Todos foram seriamente feridos pelo fio da espada, porque eles pegaram aquela lição dos jebuseus lá atrás, né? Quando Josué ele deixou um dos jebuseus, dos gibeonitas, passar ele para trás, falando que vinha de uma cidade muito longe, né? E entrou na cidade. Quando ele foi descobrir, eles eram vizinhos, e eles ficaram ali como lenhadores, ficaram ali como carregadores de água, como rachadores de toco. Só que quando Saul ele assume o trono, o Saul vai lá e mata os gibeonitas. E era um pacto que Josué tinha feito de não tocar nos gibeonitas. Só que aqui não. Aqui a lição era dos amalequitas, do rei Agag, né? Porque eles pouparam o rei Agag. Depois o descendente do rei Agag quase matou todo mundo, né? Lá na história de Esther, Amã era um descendente de Agag. E Amã não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu era da descendência de Samuel, né? E foi Samuel que matou o rei Agag, que esquartejou o rei Agag, né? Então Davi ele entrou e colocou como cidade do grande rei. E todo mundo sabia que Davi não poupou ninguém, né? A tradição fala que o ato dele falar Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que Jesus era da árvore genealógica de Davi. E ele pensou que Jesus ia fazer o mesmo que Davi fez. Ele pediu misericórdia. Só que o Jesus que ele clamou não é a misericórdia física, mas é a misericórdia espiritual, né? E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somente Marcos relata essa história. Bartimeu ele chamou Jesus de mestre. A palavra mestre, ela no hebraico, ela é traduzida como Raboni, né?
o Senhor. A única pessoa nos evangelhos que usou essa palavra Raboni ou mestre foi Maria. No livro de João, capítulo 20, no versículo 16. Bartimeu, ele tinha usado 2 vezes o título messiânico de Jesus, mas Raboni, que era uma expressão de fé pessoal, né? E ele compreendia que Jesus, ele tinha poder e autoridade para lhe dar visão. Esse foi o último milagre de cura registrada no Evangelho de Marcos, pois nele Jesus mostrava o seu amor, nele Jesus mostrava a sua misericórdia, a sua graça. Bartimeu, meus irmãos, buscou Jesus com muita perseverança. Talvez você ainda não recebeu o seu milagre porque você não perseverou. Porque aqui Bartimeu, ele ficou muitos anos ali. A palavra e a tradição nos fala quanto tempo que ele ficou. Mas Bartimeu, ele revelou o insolúvel, o persistente. Nada, ninguém pode deter o clamor da sua exigência. Nós vemos aqui que a exigência dele ser levado para Jesus foi consistente. Ele clamava, e clamava com alta voz, porque ele estava determinado a dialogar com a única pessoa que podia ajudá-lo, a única pessoa que podia curá-lo, a única pessoa que podia realizar o seu desejo. Essa pessoa era Cristo. Não era um clamor vago, nem um clamor nebuloso. Era uma vontade determinada e desesperada de ser curado. Então, meus irmãos, Bartimeu, ele buscou Jesus com humildade. Bartimeu sabe que não merece favor algum, mas Bartimeu, ele apela apenas para a misericórdia de Deus. Bartimeu, ele não pede por justiça pelos seus olhos, mas ele pede por misericórdia. Ele não reivindica o direito, mas ele pede a Jesus a sua infinita compaixão. Bartimeu buscou Jesus com desprendimento. Meus irmãos, logo que Jesus mandou chamá-lo, Bartimeu lançou a sua capa fora. No saldo, ele foi ter com Jesus. Quantas pessoas que precisam soltar a capa? A capa já não é mais para aquele que aceitou Jesus. O brasão do mundo não cabe mais em pessoas que se comprometeu com Jesus. Ele largou a capa, meus irmãos, e no saldo ele foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas diz: espera até que eu estou fazendo dê certo, ou já vou, depois eu termino, ou aquilo que impede você é mais forte do que o seu chamado. Bartimeu, ele demonstrou pressa. Ele falou: não espero nem um minuto. Já pulou, já caiu de pé. Bartimeu, ele buscou Jesus com o seu objetivo em prática. Bartimeu, ele sabia exatamente que ele necessitava de Jesus. Então perguntou para Tiago e João: o que queres que eu vos façais? Perguntou para o paralítico: o que queres? Você quer ser curado? Quando
chegou na presença de Jesus, ele lhe fez uma pergunta pessoal: o que queres que eu te faça? Ele podia pedir uma esmola, ele podia pedir uma ajuda, mas ele foi direto no ponto principal: mestre, eu quero tornar a ver novamente. Você não deve ficar pedindo bênção para Deus, porque bênção não passa, meus irmãos. Se você pedir um casamento bem sucedido, é bênção. Essa bênção vai durar até você estiver aqui na terra, mas ela passa. Se você estiver pedindo uma porta aberta de trabalho, é bênção, mas ela passa, uma hora ela acaba. Se você estiver pedindo saúde, é bênção, mas uma hora ela passa, porque ela é terrena. Se você estiver pedindo dinheiro, uma hora ele passa, porque o dinheiro acaba. Mas se você estiver pedindo o que é eterno, é uma visão espiritual, é uma aproximação de Jesus com a sua fraca pessoa, isso vai durar para sempre. Bartimeu, ele foi salvo por Cristo, meus irmãos, porque aquele que era uma caminhada decisiva para Jesus, ele tinha pressa e determinação. A cidade de Samaria não conseguiu detê-lo, mas ele clamou de um mendigo e ele fez parar o Deus Todo-Poderoso. O clamor apenas de um mendigo que ele clamou, ele conseguiu alcançar o coração de Deus, porque Deus conhece a sinceridade do nosso clamor. Nesse mundo onde tudo se move, o filho de Davi para ouvir o seu clamor, meus irmãos. Pode clamar agora. Aproveita que você está aí ouvindo esse áudio, já clama de uma vez. Pede para Jesus o que quer que ele te faça. Ele para atender a voz do seu clamor. Jesus disse para Bartimeu: vai, meu filho, a tua fé te salvou. Bartimeu creu, não por causa da clareza da sua visão, mas como uma resposta daquele que ouviu a voz do Mestre. Bartimeu, ele foi curado por Cristo. Jesus não apenas perdoa o pecado, meus irmãos, e salva a alma das pessoas, mas também ele cura, mas também ele redime o corpo. Bartimeu, ele teve os seus olhos abertos, ele saiu de uma cegueira completa para uma visão completa. No momento da cegueira total, no seguinte, a visão foi coleta, a cura foi total, imediata e definitiva. Aleluia! Bartimeu, ele foi guiado por Cristo. Bartimeu, ele seguia Jesus nas estradas fora. Bartimeu demonstra grande gratidão e prova da sua conversão que ele não queria apenas a bênção, mas ele queria, sobretudo, o abençoador. Ele seguiu Jesus para onde? Para Atenas, a capital da filosofia. Ele seguiu Jesus para Roma, a capital do poder político. Ele seguiu Jesus para Jerusalém, a cidade aonde Jesus chorou, aonde Jesus suou grande suor de sangue, aonde Jesus foi preso, aonde Jesus foi sentenciado, aonde Jesus foi condenado e pregado numa cruz. Ele seguiu Jesus numa estrada, essa estrada atapetada, mas um caminho de junco
espinho. Não um caminho de glória, mas um caminho de cruz. Bartimeu atrilhou no caminho como um discípulo de Cristo. Na conclusão, meus irmãos, dessa pregação, dessa palavra que eu te digo nessa noite, Jesus passa por Jericó. Ele está passando hoje pela nossa Jericó. Jericó significa anatema, ou seja, Jericó foi amaldiçoada. Em Jericó estava anatema, a maldição. O homem sem Deus, ele carrega uma maldição. Mas cruzando a avenida da nossa existência, existe um Jesus, filho de Davi, que quer liberar a visão, que quer quebrar a maldição, que quer jogar os demônios por terra, que quer curar a sua visão espiritual e te dar saúde, que quer abrir as portas para você, que quer trazer paz para dentro do seu lar, que quer restaurar a sua vida sentimental. Você aceita esse Jesus na sua vida? Nós temos duas opções: clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade. O que você vai escolher nessa noite? Clamar por Jesus ou perder a oportunidade de Jesus? A escolha é tua. Deus me envolveu no mistério, no manto nessa noite, para te dizer que se até agora não aconteceu nada do que você está esperando, não é porque Deus é prepotente, não é porque Deus não está te ouvindo, não é porque o céu está de bronze, é porque você não clamou. Ah, pregador, mas eu clamei sim. Quanto? E quantas vezes? Porque Bartimeu, a vida toda dele, ele estava ali, persistente. Eu posso acreditar que um dia ele esperava que o milagre ia acontecer. E a gente não pode perder essa percepção que uma hora ou outra vai acabar essa dor, vai acabar essa luta. Porque deserto não é moradia, deserto é só passagem. A mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos com aquela enfermidade, mas uma hora Jesus passou, ela tocou em Jesus e Jesus falou: eu sinto que de mim saiu virtude. Aquele homem lá no templo que tinha a mão ressequida, há 38 anos a mão dele era ressequida, mas uma hora acabou. Jesus tocou na mão do homem e a mão do homem voltou ao normal. Aquela mulher lá no templo, curvada, tinha 38 anos que ela andava curvada, mas uma hora acabou. Ela foi endireitada e ela pôde encarar o céu e ver de onde que veio o socorro, a libertação, a cura. Israel ficou 400 anos no Egito, sofrendo, apanhando, sendo maltratado, sendo forçado, escravizado. Mas uma hora Deus enviou o libertador lá e essa prova acabou. Eu quero te dizer que a sua prova, ela tem data de começo e ela tem data de finalizar. Você tem que permanecer acreditando que ela vai passar, que ela vai acabar, e na hora certa Deus colocará ponto final nessa prova, nessa crise, nessa dor, nesse desespero, nessa aflição, nessa escassez, nessas portas fechadas. Uma hora ela tem que abrir. Ela não vai permanecer a vida toda fechada. Então receba essa palavra, toma posse do seu milagre e faça como Bartimeu. Depois que você receber a bênção, não casca fora não bate de retirada não,
permanece no caminho, seguindo. Faça frio ou faça calor, faça sol ou faça chuva, faça crítica ou faça aplauso, faça zombaria ou faça acréscimo. Acredite no curador, no transformador, no operador de milagre e fica debaixo da dependência dele. Porque sendo assim, a bênção de Deus não vai te alcançar, mas você vai ser a bênção de Deus em pessoa. Tá bom? Deus abençoa. Fica com Deus. Quem vos sauda na satisfação é eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador ele.